Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu no Japão não faz muito tempo e é um caso muito diferente, algo que eu nunca trouxe aqui para vocês, algo que nem eu nunca tinha visto, então é um caso bem perturbador e também bem bizarro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kabu Teralt. Kabu Teralt nasceu em 1993, no Japão. Descrito como uma criança muito inteligente, todos acreditavam que ele teria um futuro brilhante pela frente. Conforme crescia, ele se tornou um pouco solitário e sofreu bullying de seus colegas de escola. A certa altura, decidiu estudar no exterior, onde aprendeu inglês e aeronáutica. Ele até conseguiu sua licença de piloto na Califórnia, em apenas 4 meses de estudo. Ele era um jovem que conseguia aprender as coisas muito rápido. Muitos em sua volta relataram que quando Kabu se interessava por alguma coisa, ele ficava obcecado por ela. E foi assim com aviões. Provavelmente ele tinha algum transtorno mental conforme outros de seus comportamentos, mas ele nunca foi tratado. Ele foi capaz de esconder isso e continuar se destacando em sua vida, até mesmo entrando para uma universidade muito importante do Japão, a Universidade de Chiba, localizada perto de Tóquio. Foi nessa época, quando ele tinha 23 anos, que ficou obcecado com a ideia de sequestrar alguém para realizar uma espécie de experimento. Mas essa ideia que ele tinha, esse experimento que ele queria fazer, é completamente diferente desses sequestradores que a gente conhece. O objetivo dele era sequestrar uma pessoa e ver como que ela se comportava ficando isolada da sociedade. Mais ou menos como ele era, já que ele era um jovem muito solitário e ele queria que outra pessoa também passasse por isso. Então o objetivo dele não era machucar ninguém, nada daquele sequestro normal, a gente pode dizer que a gente está acostumado. Ele planejou tudo cheio de detalhes e o colocou em prática no ano de 2014. Ele decidiu não sequestrar uma garota em seu próprio bairro de Chiba, porque seria muito arriscado. Então ele dirigiu até a cidade de Asaka, que fica ao norte de Tóquio, uma viagem de mais ou menos 1h30. Ele colocou uma placa falsa em seu carro e se dirigiu para áreas onde havia multidões de crianças em idade escolar. Certo dia, ele escolheu seu alvo. Não está claro por que ele escolheu Ana Saito, de 13 anos, mas ele a seguiu bem de perto, observando a caminhar da escola para casa. A partir daí, ele conseguiu descobrir o nome dela, para que pudesse usá-lo no dia seguinte para ganhar sua confiança. Depois de descobrir o seu nome, ele foi até sua escola e esperou que ela saísse no final do dia e começasse a caminhar para casa. Um pouco antes dela chegar em casa, ele se aproximou da garota em seu carro, abaixou a janela e chamou pelo seu nome. Ele disse a ela que conhecia os seus pais, era advogado de divórcio e que os pais dela estavam se separando. Ele também disse a ela para entrar no carro porque ele deveria levá-la ao seu escritório. Há alegações de que Kabu disse a Ana de que seus pais estavam endividados e planejavam vendê-la no mercado negro. Também há alegações de que ele disse a ela que a venderam para pagar uma dívida. É claro que seus pais não estavam se divorciando e muito menos queriam vender a sua filha. Aquilo apenas foi um plano terrível que ele criou. Mas mesmo assim, a garota de 13 anos foi enganada e entrou em seu carro, acreditando que iria para o escritório do advogado. Ele a levou para seu apartamento em Chiba. Então, ele fez-a escrever uma carta para seus pais. A carta dizia: "Preciso de uma pequena folga de casa e da escola. Estarei na casa do meu amigo por enquanto. Por favor, não venha me procurar." Claro que essa carta não impediu os pais de Ana de chamarem imediatamente a polícia para relatar o desaparecimento de sua filha.
Os vizinhos se lembram de ter visto Ana conversando com um homem que eles não reconheceram, do lado de fora de sua casa, antes dela entrar no carro com ele. Os pais de Ana conheciam sua filha e também sabiam que ela não fugiria assim. Infelizmente, a Ana acreditava que seus pais não se importavam com sua partida e que não estavam procurando por ela. Kabu garantiu que ela perdesse toda a esperança. Ele não tinha nenhuma arma para ameaçá-la, mas contou coisas horríveis sobre seus pais para mantê-la no apartamento com ele. Ana disse mais tarde que em nenhum momento ela foi agredida, mas ele a manipulou emocionalmente para acreditar que ela estava sozinha no mundo. Ainda assim, algumas semanas depois de detida no apartamento de Kabu, ela tentou escapar. Foi em abril de 2014. Nesse momento, Kabu entrava e saía do apartamento deixando Ana sozinha no local. Ele ainda frequentava a universidade e, segundo seus colegas e professores, ele nunca demonstrou um comportamento diferente. Ninguém podia imaginar que ele tinha sequestrado uma garota. Nesse dia, o Kabu saiu do apartamento, mas ele esqueceu de trancar a porta. Então a Ana percebeu que era uma boa possibilidade dela fugir, mas ela sofreu uma grande lavagem cerebral. Ela realmente acreditava que estava sozinha no mundo. Então, quando ela saiu do apartamento e foi até uma praça, ela tentou conversar com uma mulher, mas a mulher não estava interessada com aquilo que ela queria dizer, então cada vez ela se sentia mais insegura, achando que realmente ninguém se importava com ela. Então, num momento, ela viu um carro de polícia, mas quando ela se aproximou do carro, o carro partiu. Então ela tinha certeza de que estava sozinha no mundo e o que ela podia fazer nesse momento era voltar para o apartamento com o Kabu, porque até então ele era a única pessoa que ela tinha nesse momento. Kabu se formou em engenharia na Universidade de Chiba, enquanto mantinha Ana em sua casa. Depois de alguns meses, ele se mudou para um apartamento em Tóquio, levando Ana junto. Teve várias oportunidades em que Ana foi exposta ao exterior e possivelmente a outras pessoas, mas infelizmente ela sofreu uma lavagem cerebral tão grande que nem tentou pedir ajuda. Em sua mente, seus pais não a queriam e ela não tinha outro lugar para ir. Kabu havia feito uma pesquisa sobre lavagem cerebral e manipulação muito antes de sequestrar a Ana naquele dia. Ele também dava a ela um chá que fazia ela alucinar, então é claro que piorava ainda mais a situação. Enquanto ela estava sob a influência dessa planta do chá, ele continuava a fazer lavagem cerebral nela, dizendo que ela estava sozinha, seus pais não a amavam e ele a fazia escrever sobre essas coisas em um caderno, o que apenas reforçava ainda mais esses sentimentos em sua mente. Ele a manteve presa por 2 anos, fazendo isso com ela todos os dias. Os vizinhos de seu prédio em Tóquio, onde ele passou a maior parte dos 2 anos, disseram mais tarde que não tinham ideia de que havia mais alguém morando com ele. Eles nunca tinham visto a garota e Kabu parecia comprar apenas mantimentos suficientes para uma pessoa. O apartamento ficava em uma área residencial muito movimentada e mesmo assim ninguém percebeu nada. Em algum momento, Ana descobriu que seus pais de fato não a abandonaram ou a venderam. Eles ainda estavam procurando por ela e havia cartazes com o rosto dela e informações. Havia artigos sobre seu desaparecimento no jornal. Tudo o que Kabu estava dizendo a ela era uma mentira completa. Isso deu a ela uma pequena esperança e ela também teve uma determinação para tentar escapar novamente. No domingo 27 de março de 2016, Ana, agora com 15 anos, estava determinada a fugir. Kabu disse que estava indo para outra cidade comprar um celular e dessa vez deixou a porta destrancada. Mais uma vez. Ana fugiu do apartamento vestindo apenas um moletom e chinelos no frio e encontrou um telefone público em uma estação, onde ligou primeiro para sua mãe. Ela queria avisá-la de que estava viva e que estava tudo bem. A mãe disse a Ana para ligar imediatamente para a polícia. As duas fizeram isso e, felizmente, as unidades responderam rapidamente, antes que Kabu pudesse descobrir. Ela agora estava segura e finalmente se reuniu com sua família novamente. Em uma declaração a um jornal, o pai de Ana disse: "Estou muito aliviado, quero passar um tempo com a minha filha para que possamos recuperar o tempo que perdemos." Kabu soube rapidamente que Ana tinha fugido e que a polícia já tinha encontrado ela, então decidiu que seria melhor para ele não voltar para casa, onde a polícia, é claro, estava esperando. Eles não tinham ideia de onde ele estava, mas não demoraram muito para encontrá-lo. Na verdade, pessoas no oeste de Tóquio, a cerca de 100 quilômetros de seu apartamento,
chamaram a polícia para relatar um homem estranho vagando pela rua com um machucado em seu pescoço. Era Cabu. Ele tentou tirar a própria vida cortando seu pescoço com um estilete. Embora sangrasse muito, a tentativa falhou. Em seu bolso havia uma nota manuscrita que dizia: "Fiz algo sério, sinto muito pela família." Ele foi levado ao hospital, onde foi tratado pelos seus ferimentos superficiais e em seguida foi imediatamente preso sob acusação de sequestro, assim que ele recebeu a alta. Ao ser preso, ele disse à polícia: "Não tenho desculpas. Eu não conheci a garota que sequestrei." O pai do Cabu também deu uma entrevista depois e disse que estava há um tempo sem conversar com seu filho, mas quando ele soube da notícia, ele não conseguia acreditar que o filho dele fosse capaz de fazer algo tão terrível. Cabu sempre foi descrito como um jovem muito inteligente, que não fazia sentido ele ter essas ações, mas depois foi visto que ele tinha um comportamento muito perturbador para fazer, é claro, isso com uma garotinha que tinha apenas 13 anos e passou 2 anos com ela. Então ele sabia muito bem esconder isso, porque nesses 2 anos ninguém percebeu nada. No julgamento, Cabu suspendeu todos os procedimentos quando começou a falar coisas sem sentido como: "Sou uma fada da floresta e sou realmente uma ameba." A defesa o pintou como alguém que estava mentalmente doente. Embora muitos especulassem que ele estava fazendo tudo isso como parte de um show, provavelmente ele estava apenas fingindo, para tentar parecer que estava mentalmente doente, para que talvez recebesse alguma clemência. O advogado de Cabu culparia suas experiências anteriores, dizendo: "O réu foi intimidado quando era um estudante do 3º ano do ensino médio e tornou-se solitário. Ele quis sequestrar e observar alguém separado da sociedade." O juiz compartilhou uma declaração que a ação foi extremamente astuta para um crime, tendo manipulado a mente da vítima, chamando-a pelo nome, uma informação que Cabu conseguiu antes de sequestrá-la. Sua equipe de defesa também alegou que Cabu só manteve Ana em cativeiro por 2 semanas. Depois disso, ela ficou por vontade própria. Cabu foi submetido a uma avaliação psicológica e foi determinado que ele pode ser autista e esquizofrênico. Muitas pessoas pensaram que ele poderia não cumprir nenhuma pena de prisão, porque não era mentalmente capaz de saber o que ele fazia e se isso era errado. Os pais de Ana imploraram para que ele ficasse atrás das grades para sempre. No final, ele foi condenado a 9 anos de prisão por sequestrar Ana. Nem a defesa nem a promotoria ficaram realmente satisfeitos com isso. A defesa achou que ele deveria ser livre ou pelo menos receber tratamento para seus problemas de saúde mental, ao invés da prisão, enquanto a promotoria acreditava que ele deveria passar o resto da vida preso pelo que ele fez. 1 ano depois, após brigas nos tribunais, essa sentença de 9 anos foi estendida para 12. Embora seja verdade que ele não a manteve acorrentada e até a levava para fora às vezes, ele claramente manipulou a jovem e a manteve prisioneira usando táticas psicológicas. Ana agora tem que viver o resto da sua vida com um transtorno de estresse pós-traumático grave como resultado das ações dele. É claro que ela não foi machucada fisicamente, que ela está bem, mas isso não significa que sua vida não foi destruída por causa desse homem. Ela nunca mais foi a mesma pessoa que era antes de ser sequestrada. Ela perdeu 2 anos de sua vida com seus amigos e familiares, também perdeu 2 anos de escola, que simplesmente não tem como voltar. Em sua formatura, uma colega de classe se dirigiu a ela em um discurso, dizendo que enquanto ela não estava lá, ela ainda era lembrada, todos os dias. Eles disseram: "Hoje, todos os 268 alunos de nossa escola se formarão ao lado de Ana Saito." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início do vídeo, é um caso diferente, não é um caso de sequestro normal, como a gente está acostumado, temos vários exemplos por aí, mas foi muito grave o que ele fez com ela, essa lavagem cerebral, todos esses traumas que ficaram com ela, uma menina tão jovem que tinha apenas 13 anos, então é mais um caso muito triste e que felizmente ele recebeu a pena, né? Muitos acreditavam que ele nem ia receber uma pena, não é uma pena tão longa assim,
Mas vamos ver o que pode acontecer, se depois ele vai ser transferido para um hospital, se ele vai ser solto de volta à sociedade. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.